Olá, bom dia. No ar mais uma edição do Boca no Trombone, o espaço de consultorias e debates aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Obrigado pela audiência em todo o estado gaúcho. A partir de agora, passe a interagir conosco pelos nossos meios de contato. Tem o WhatsApp, tem o nosso e-mail. Você fica à vontade para mandar as dúvidas de direito da Previdência, de direito do trabalho aqui para os nossos consultores durante o programa. E opinar. O tema de hoje, ele atinge todos os aposentados e pensionistas do INSS. A fraude nos benefícios do INSS e os seus reflexos. Queremos saber a opinião de você. Conhece alguém? Mande aí pelos nossos meios de contato. Alguém que sofreu, né? Uma fraude, está com um empréstimo consignado, sem ter pedido. E como tem esse ano, cresceu muito, viu? Vamos com o presidente da Federação dos Aposentados, José Pedro Kuhn, presidente da FETAPERGS, traz a sua primeira impressão sobre o tema. Bom dia, Dr. Solano. Bom dia, telespectadores do programa Boca no Trombone da Bandeirantes. Falar sobre o tema de fraudes no Instituto Nacional de Seguridade Social, o nosso INSS, é um tema que nos deixa entristecidos, pois trata-se de uma entidade que foi construída a partir da década de 1920 para ser o nosso apoio como trabalhadores, principalmente para os mais idosos. E hoje o que estamos vendo é esta peste da corrupção, esta peste de querer levar vantagem em tudo, os golpes, tentar tirar dos aposentados, golpear os aposentados, principalmente os mais idosos, no seu benefício. Então, nós temos que continuar combatendo, é o que a FETAPERGS está fazendo, tentando orientar os nossos aposentados, de cuidarem, tomar toda a atenção, porque é uma tentativa de fraudar os nossos direitos. Opinião agora da Comissão Especial de Seguridade Social da OAB, com o seu presidente, doutor Tiago Kidrick. Bom dia, doutor Solano, bom dia, telespectadores, bom dia, demais convidados. Um tema bem importante escolhido hoje pelo programa, que é o das fraudes no INSS. Nós vemos fraudes contra o sistema previdenciário, que são investigados pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal, inserção de dados e outras informações indevidas nos sistemas do INSS. Existem as fraudes contra os segurados, aposentados e pensionistas do INSS, trazendo prejuízo individual ao cidadão. E também existem os vazamentos de dados dos segurados do INSS para fins diversos, né? Eu acho que nós temos que coibir, cooperar com o combate de todas essas fraudes e ilicitudes envolvendo o sistema de seguridade social, para que a gente tenha um sistema rígido e que não perca recursos importantes com esse tipo de crime que vem ocorrendo. E agora, com a virtualização, a tendência é que talvez tendam a aumentar de uma forma considerável. Então, temos que nos mobilizar para coibir esse tipo de atitude. Certamente. Opinião agora da Comissão de Direito do Trabalho da ABA, Associação Brasileira de Advogados, com o seu presidente, Dr. Paulo Dias. Doutor Solano, o tema fraudes, ainda mais se tratando do Brasil, parece que é um buraco sem fundo. Nunca para de surgir situações que nos surpreendem. Já era sabido que existiam fraudes de trabalhadores, fraudes no serviço de alguns servidores que acabavam lançando no sistema situações inexistentes, então isso aí já é de domínio público, e recentemente milhares de trabalhadores têm se deparado com uma situação muito constrangedora, que são os descontos indevidos nos contra-cheques, que são feitos através de empresas estranhas, empresas de terceiros, que acabam lançando dados no sistema e retirando valores dos trabalhadores totalmente indevidos. Isso é inaceitável, isso é muito preocupante. Muito mesmo. E tem que ser investigado, sim, essas pessoas que dão
vazão a esse tipo de situação. A nossa consultora previdenciária está plugada conosco lá em seu escritório, doutora Natasha Bublitz. Mostra ela na tela aí, Claudinho, por favor, olha aí, ó. E quero saber já a opinião dela. Doutora Natasha, o que a senhora está pensando aí sobre essa temática? As fraudes nos benefícios do INSS esse ano aumentaram muito, né? Será que foi em razão da pandemia? Obrigado por estar com a gente, um bom domingo. Bom dia, doutor Solano, bom dia aos colegas de bancada virtual, bom dia aos telespectadores do programa. Esse tema é muito importante de ser debatido. A virtualização e a informatização, elas trazem uma certa fragilidade na questão da fraude, o que pode e deve ser combatido e vem sendo bem enfrentado pela Polícia Federal e também agora com as revisões dos benefícios previdenciários, através do INSS, não só mais dos benefícios de incapacidade, mas de todos os benefícios, é muito importante, salutar e extremamente importante para a sociedade. No entanto, a gente deve tomar um cuidado com a metodologia aplicada até mesmo pelo INSS na revisão desses benefícios, para não combater fraude e acabar gerando uma desproteção social na forma que é aplicado essas revisões. É verdade, bem colocado pela doutora Natasha, que está aqui para responder as dúvidas de direito da Previdência. A primeira chega lá do sul do estado, um abraço lá para Pelotas, da Rosângela, diz que desconta a INSS desde 1994 e tem 48 anos de idade. Quanto tempo falta para ela poder se aposentar, doutora Natasha? Bom dia, Rosângela. Pelo que colocaste, me parece que não tens o tempo de contribuição necessário antes da reforma, ainda de 30 anos, e também não tem a idade mínima de 60 anos antes da reforma. Provavelmente a senhora irá se encaixar em uma das regras de transição. É interessante fazer com um advogado previdenciarista o planejamento previdenciário para verificar qual será o momento mais oportuno para encaminhar o seu benefício. Tá certo. Doutora Natasha segue com a gente aqui para responder as dúvidas de previdência e ela também está conosco na RB, na nossa Rádio Bandeirantes. Olha só. Aos sábados, na Rádio Bandeirantes, o Boca no Trombone responde dúvidas previdenciárias e trabalhistas. Também tem muita opinião sobre os temas do momento. Sábados, 7h30 da manhã, Boca no Trombone, na Rádio Bandeirantes. Copiou aí? A M640 FM 94,9. E a hashtag está embaixo, né? Publicações de Previdência e Direito do Trabalho, use e abuse da nossa hashtag. Momento de solidariedade. Chegando aí o recado do Banco de Alimentos. Vamos transformar esse momento em uma oportunidade para ser ainda mais solidário. Participe da nossa campanha e doe alimentos sem sair de casa. Acesse doealimentos.com.br, escolha os produtos e ajude você também. É simples, é fácil, é uma atitude que ajuda muitas vidas. A solidariedade é um ato de amor que aproxima. Realização, Rede de Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul. Seja um parceiro. Boca de hoje está perguntando, ou está refletindo, melhor dizendo, os reflexos da fraude nos benefícios do INSS. Mais uma opinião da Fetapergs com o presidente José Pedro Kuhn. A alternativa é continuarmos fomentando, buscando apoio em todas as entidades sociais para que se oriente os aposentados, se oriente os nossos beneficiários, para que aprendam a se defender e que buscar junto aos funcionários da Previdência Social o apoio, o controle, para que nos ajudem a combater essas fraudes, dificultar ao máximo, enfim, continuarmos trabalhando, orientando os nossos aposentados, pensionistas, idosos em geral, não é isso? Porque temos que fazer isso. A alternativa é movimentar, orientar e fazer com que, com as nossas associações de base, né? Agora não podemos fazer reuniões, mas assim, passar documentos, usar os meios de comunicação, todas as alternativas, para orientar os nossos trabalhadores aposentados. Agora a opinião da Comissão Especial de Seguridade Social da OAB, com o doutor Tiago Kedrick. A nossa OAB, através da Comissão Especial de Seguridade Social, está tratando desse tema dos empréstimos indevidos, não requeridos aos aposentados e pensionistas do INSS.
nós já solicitamos, através do Fórum Interinstitucional do TRF, a presença dos bancos, da FEBRABAN, enfim, dos órgãos reguladores, para que prestem explicações e para que a gente consiga, junto com o Poder Judiciário, junto com as OABs dos outros estados, Santa Catarina e Paraná, tomar medidas para que isso cesse e também para que sejam dados encaminhamentos para punição dos responsáveis. Nós estamos empenhados em tentar desbaratar esse problema que está aumentando muito. Nós já temos muitos relatos de aposentados que não pediram empréstimo e tiveram, mesmo assim, empréstimo concedido ao seu benefício previdenciário. Grave problema. Mais uma opinião da ABA, Associação Brasileira de Advogados, com o presidente da Comissão de Direito do Trabalho, o doutor Paulo Dias. E realmente, toda essa problemática, ela tem sobrecarregado o trabalhador, que é a parte fraca do processo. Ou seja, são as operações pente fino, são as revisões que a todo momento fazem com que o trabalhador tenha que gastar e se deslocar para fazer novas perícias, novos exames. Realmente é muito problema. Bom, como alternativas, doutor Solano, nós temos algumas. Primeiro, a blindagem que deve ser feita para o trabalhador. Os dados do segurado, eles não podem simplesmente vazarem como tem acontecido. Segundo, que fosse feita a comunicação por expresso, ou seja, somente os empréstimos consignados eles fossem admitidos depois que o segurado expressamente os autorizasse. Então, dessa forma, o segurado estaria muito mais protegido de toda essa fraude que tem acontecido, que não para de aumentar. Vamos com mais questões. Você pode mandar sua dúvida de direito da Previdência, direito do trabalho. Daqui a pouquinho, Dica Trabalhista aqui no programa, hein? As previdenciárias são com a doutora Natasha Bublitz, do BM Advogados. O Clairton diz que tem 48 anos de idade, 28 de carteira assinada e 6 de tempo rural. Ele quer saber se já pode pedir aposentadoria, doutora Natasha. Clairton, pelo que colocaste, não tem ainda o tempo de contribuição mínimo antes da reforma da Previdência de 35 anos, bem como também não tem a idade mínima antes da reforma. Mas me parece, pelo tempo de contribuição, que está bem próximo da regra de transição do pedágio de 50%. Embora, nesse caso, terá uma incidência do fator previdenciário. Então, antes de encaminhar o benefício, considerando que ele é vitalício, deve analisar com o advogado para ver se será a melhor escolha considerando o seu caso concreto e o momento que planejas encaminhar a sua aposentadoria. Planejamento previdenciário, né, doutora Natasha? É a melhor saída. Imprescindível. Né? Verdade, para esse momento é fundamental. Paradinha nas previdenciárias? Sim, chegando aí o quadro do Direito do Trabalho, sim, o nosso Dica Trabalhista. Bom dia, doutor Solano, bom dia aos amigos do Boca no Trombone e a quem nos assiste. Hoje o quadro Dica Trabalhista responde a pergunta do Girmini, de Bento Gonçalves. Ele utilizou os valores depositados na conta do fundo de garantia dele para o financiamento imobiliário. E ele quer saber se, futuramente, quando ele for dispensado, ele vai ter direito à multa de 40% do FGTS. Bom, quando o trabalhador é dispensado sem justa causa, ele faz jus ao pagamento da multa de 40% do fundo de garantia. E essa multa ela é devida sobre a totalidade dos depósitos, ou seja, todos os valores que tiverem depositado na sua conta vinculada do FGTS, além daqueles valores que foram sacados ou utilizados para outras finalidades, como é o caso do nosso telespectador, que utilizou para financiamento imobiliário. Então a empresa, se lhe dispensar sem justa causa, vai dever a multa de 40% sobre o fundo de garantia e essa multa é devida sobre a totalidade dos depósitos. Nós também temos o questionamento do Ricardo. Ele relata que trabalha em regime 12/36 e no seu horário de trabalho ele acaba trabalhando 5 horas, usufrui de 1 hora de intervalo entre a jornada e depois ele trabalha mais 7 horas seguidas. Ele quer saber se isso está correto, se ele pode trabalhar no final da sua jornada essas 7 horas sem usufruir de outro intervalo. Bom, Ricardo, o regime 12/36 é um regime excepcional, então isso é utilizado em casos de trabalhadores de segurança, vigilância ou muitas vezes trabalham em hospitais. E nesses regimes, os empregados têm direito a 1 hora de intervalo entre a jornada, que no seu caso ela está sendo respeitada, pois você trabalha 5 horas, usufrui dessa 1 hora e depois trabalha mais 7 horas seguidas.
O empregador não pode conceder um intervalo entre a jornada muito no início da jornada ou muito no final da jornada, que não é o seu caso. Portanto, está correta a aplicação do intervalo entre a jornada no seu caso. Tá bem? Muito obrigado a todos, um abraço e até a próxima. Obrigado ao doutor Pedro Marcon, do nosso time trabalhista aqui no Boca no Trombone. Continue mandando as dúvidas de direito do trabalho e também de direito da Previdência. O programa de hoje está perguntando, está refletindo, os reflexos na fraude de benefícios do INSS. Quem opina sobre esse tema é o nosso educador em finanças. Sim, porque empréstimos consignados, números, tem tudo a ver. Chegando aí o nosso quadro, o Educação Financeira. Bom dia, Solano e telespectadores do Boca no Trombone. Meu nome é Rafael Toro, sou professor de finanças e hoje vamos falar sobre o tema as fraudes nos benefícios do INSS e as suas devidas consequências. Esse é um tema que me deixa extremamente indignado. Por quê? Porque o INSS é o seguro social da população brasileira e toda vez que a população brasileira não conseguir produzir renda, o INSS estará lá dando essa renda. E quando ela precisa do INSS, o INSS pode demorar muito tempo para entregar esse recurso. Por quê? Por causa da falta de recursos, por fraudes, por roubos, por falta de pessoas que estejam trabalhando no INSS. Então, quando a gente tem uma fraude nesse nível, o que ocorre? Nós estamos identificando um roubo diretamente nas classes mais necessitadas, as classes C e as classes D. Então, se você está identificando, você conhece, você viu alguma fraude que possa estar ocorrendo, faça uma denúncia. Porque se nós não fizermos isso, nós com uma maior educação, que tem esse maior conceito, essa concepção, nós não fizermos essas devidas denúncias, nós não estamos falando como pessoa, nós estamos falando como sociedade. Então, pessoal, identifiquem, se vocês identificarem, façam a denúncia. Como eu falei, esse é um tema que me deixa extremamente indignado por saber que quando há uma fraude nesse nível, a gente está roubando, estamos prejudicando pessoas de baixíssima renda, classe C e D, porque as classes A e B normalmente elas possuem recursos ou possuem uma outra forma de acessar recursos quando elas não conseguirem produzir renda. Pessoal, um grande abraço e um ótimo final de semana a todos. Bela reflexão aí do Rafael Toro, nosso educador financeiro aqui no programa. Vamos para mais dúvidas? As previdenciárias hoje são com a doutora Natasha Bublitz, do BM Advogados, a Fabiana, lá de Bagé. Vamos longe, ó. Diz que tem uma filha com deficiência, tem 14 anos. Sendo que a deficiência dela é na mão, né? Sendo que não conseguiu auxílio, procurou uma defensoria pública por conta do salário do marido, né, que varia de R$ 2.100. Ele é padrasto dela. Né? E tem outra filha. Disseram que não teria direito por causa do salário. É a questão do BPC, na questão da renda. Essa pergunta aqui da Fabiana, doutora Natasha. Importante questionamento da Fabiana, pois efetivamente a renda do grupo familiar ela é considerada como acesso ao benefício do BPC, mas deve ser considerado que o INSS às vezes tem critérios mais rígidos do que os critérios do judiciário. E além do mais, esse ano tivemos uma recente legislação que aumentou o critério administrativo para meio salário mínimo e ainda algumas questões quanto aos gastos da família que podem ser deduzidos dessa renda oferida. É interessante reunir todos esses dados e analisar com um advogado para verificar se é possível pleitear judicialmente esse benefício negado ou se foi bem instruído administrativamente. Tá certo. Doutora Natasha vai voltar com mais consultoria previdenciária. Agora a gente dá a paradinha para o mate, para o café, tem o momento Ademilar e voltamos aqui para mais debate sobre a fraude nos benefícios do INSS. Tem o tempo de cuidado, tem muita coisa. Aqui no Boca, no 31, sempre na luta. Você está o tempo todo compartilhando, dizendo o que pensa, onde está, onde quer chegar. Tudo agora. Um mundo compartilhado, do qual a Ademilar sempre fez parte. O que todos chamam de consórcio, ela chama de compra compartilhada. Um grupo de pessoas se une e todo mês alguém é premiado, até chegar a sua vez. São pessoas querendo junto, realizando juntos. Consórcio Compra Compartilhada. Ademilar, o investimento da sua vida.
voltando com o Boca na manhã do seu domingo. Obrigado pela grande audiência. Continue participando do programa, mande a sua dúvida de direito da Previdência, de direito do trabalho e opine. A gente está chegando nas conclusões. Opine sobre o tema de hoje. Os benefícios do INSS e as fraudes, os seus reflexos. Você sabe de alguém? Conhece alguém? Você teve fraude? Mande o seu exemplo aqui pra gente nos nossos meios de contato. Conclusão da Feta Pergs com o seu presidente José Pedro Kuhn. O INSS é uma entidade de referência para os cidadãos brasileiros. Portanto, precisamos nos unir, juntar energias para combater os fraudadores, fazer com que a justiça seja feita e sejam tomadas as devidas atitudes para que acabe essas fraudes, para que isso não volte a acontecer, para que sejamos todos respeitados. Para isso é importante que os nossos movimentos, as autoridades constituídas, tomem as devidas providências, façam aquilo que nós, os movimentos aposentados, estamos fazendo, denunciando, cobrando e orientando os nossos aposentados, os nossos cidadãos, para denunciar e para aprender a se defender. Um grande abraço, bom fim de semana. Opinião final da OAB com o presidente da Comissão de Seguridade Social, Dr. Tiago Kidrick. Nossa conclusão é que devemos auxiliar as autoridades, fornecer as informações necessárias, continuar nesse trabalho para coibir esses empréstimos que não ocorreram, né? Então, todo esse conjunto de cooperação entre os entes públicos, entre a OAB, os advogados e você, segurado, prestando as informações, informando quando lhe procuraram já com as suas informações, sem que você tenha fornecido essas informações, todos esses meios de controle para que a gente consiga resolver esse problema. Mas também é importante dizer que isso não é justificativa para colocar no meio de uma pandemia o segurado em uma situação difícil, tendo que levar documentos indo para lá e para cá. Por isso a gente continua dizendo que tem que suspender e lutando, inclusive, para que o INSS suspenda essa operação pente fino, pessoas com mais de 90 anos de idade recebendo cartas para informar sobre o seu benefício. Não é possível nesse momento da pandemia. Nós, da Comissão de Seguridade Social, entendemos que isso deve ser suspenso no momento. Obrigado a todos pela participação. Conclusão da aba com o presidente da Comissão de Direito do Trabalho, Dr. Paulo Dias. Dr. Solano, alertamos a todos os telespectadores, você que é segurado, preste atenção e tome cuidado com todas as ligações que possam vir a acontecer, ou mensagens via SMS, ou via WhatsApp, tentando coletar dados. Não coloque os seus dados sob hipótese alguma, ou um link para que você preencha informações, porque muito provavelmente seja golpe. Então nós pedimos que as autoridades elas prestem atenção, inclusive nos limites que são descontados dos segurados em relação aos consignados. Tem que haver um limite, porque os bancos às vezes não têm muito critério. A pessoa, quando está precisando, às vezes ela vai pedindo dinheiro. E aí o que acontece? A própria aposentadoria da pessoa fica toda tomada. Então, o que acarreta muito prejuízo para o trabalhador. Vamos com mais dúvidas de direito previdenciário. A consultoria com a doutora Natasha Bublitz, do BM Advogados. O Roberto diz que trabalha no hospital público há 26 anos, doutora. Ele quer saber se consegue se aposentar esse ano. No caso do Roberto, caso ele trabalhe exposto aos agentes nocivos, ele pode sim se aposentar na aposentadoria especial, sem a exigência da idade mínima, uma vez que ele tem os 25 anos de contribuição antes da aprovação da reforma da Previdência. Outra questão da Maria Erani, diz que o marido tem um problema sério do coração. Estava no INSS até maio, de lá para cá o benefício foi cessado em maio, de lá para cá tentou várias vezes o auxílio, mas é sempre negado. O que fazer? Ela deve procurar um advogado previdenciarista para analisar a documentação do caso concreto e analisar o que cabe nesse caso em questão tanto da doença quanto no tempo de contribuição que ele possa vir a ter. Outra questão, doutora, da Rejane,
né? Ela disse que trabalhou 15 anos em empresa privada. Agora ela é MEI, né? Tem 50 anos de idade. Já tem direito para se aposentar? É a dúvida da Regiane, aqui da capital. É necessário, além do mínimo de 15 anos de contribuição, que haja a idade mínima, que era de 60 anos até a reforma, e agora tem as regras de transição até os 62 anos. Caso ela tenha a idade mínima necessária, já é possível encaminhar o benefício. Senão, ela deve aguardar ao implementar a idade. Perfeito. E a Vera, doutora, diz que tem 25 anos de carteira de trabalho, né? E 59 de idade. Quer saber se já tem o tempo, se já poderia encaminhar a aposentadoria. A dúvida da Vera. Me parece que ela irá atingir uma das regras de transição no caso da idade e implementará provavelmente próximo aos 62 anos, em 2023. Tá certo. Vamos com mais uma última aqui? Deu tempo? Da Nive, né? Gostaria de saber se quem recebeu o LOAS tem direito ao 13º. Ouvi falar que teríamos esse direito em dezembro. A dúvida da Nive. Bom dia, Nive. No seu caso, o LOAS ele não gera o direito ao 13º. Tá certo. Doutora Natasha, muito obrigado pela sua consultoria. Esteja sempre firme aí na luta pela nossa Previdência. Um abraço. Obrigada a todos, um bom domingo. Obrigado. E agora a gente vai para aquele momento de pensar. O nosso quadro da calmaria. Sim, chegando aí o nosso tempo de cuidado. Bom dia, pessoal. Acompanhando o Boca com o tema dessas fraudes nos benefícios dos idosos, é impossível eu começar o tempo de cuidado sem ter de tocar no assunto de desvio de conduta, que é esse comportamento bastante antissocial que não leva em consideração as normas sociais. Tais fatos, como as fraudes, cabem exatamente nesse espaço, que escancara que enquanto sociedade a gente está errando e pecando muito, pecando em coisas estruturais que falam lá do início, como educação e como referência familiar, porque a questão do espelho, de se ter uma referência por onde seguir e como fazer é bastante importante para a estruturação de uma criança que se torna um adulto e que acaba por passar por cima do outro porque para ele não o fere. Um assunto tão sério, tão feio, acaba fazendo a gente pensar que coisas precisam ser mudadas e que o nosso direito só vai até onde vai o início do direito do outro. Até o nosso próximo encontro. Tchau! Tá certo. E o Boca no Trombone vai ficando por aqui. Sim, mais uma edição do Boca. Logo mais vai estar lá nas nossas redes sociais. Olha, tem a nossa conta no Instagram. Já é nosso seguidor? Vá lá, nos siga lá. Tem a nossa fanpage no Facebook, tem o nosso canal lá no YouTube. Você pode dar a sua curtida, vai receber os programas, vai receber as notificações. Também pode se comunicar em 140 caracteres na nossa conta lá no Twitter, um pouquinho diferente, @programa Boca. Pode navegar lá no nosso portal. O site do Boca tem as edições aqui do Boca no Trombone na TV, lá da Rádio Bandeirantes, tudo isso e muito mais. Tá certo? Encontro marcado domingo que vem aqui na Band TV com mais uma edição do Boca no Trombone. Boca no 31, sempre na luta!